Conseguiu mandar, Clebson? Mandei pra galera lá. Agora eu não sei se eles vão entrar, né? Porque não tava conseguindo. Eu tô achando estranho vocês não conseguirem, que eu dei aula todos os dias dessa semana e os meninos entraram normalmente. Ontem também não deu pra. Não entramos, não conseguimos, não. Uai, que bizarro. Você tá no computador ou no celular? Tô no celular. Muito estranho. É, Fala pro pessoal limpar o cache do aplicativo, vocês usam o aplicativo no celular, não é? isso, tem que baixar, né? Eu Aí, baixo. tentem limpar os caches do celular para ver se melhora, porque vocês não podem ficar perdendo aula, não. E a Não gente pode já mesmo. fica. Vocês estão Esse negócio tá muito já assim, né? já tá ruim, sem aula. E a gente É, está aí há menos de um ano agora da não formatura tem, de não tem, vocês. não tem previsão para voltar presencial, não. Ô, Cléber, a gente está na dependência de decisão do governo. É, Agora a gente está totalmente preso nisso. é Jesus, tem misericórdia, viu? Pois é, porque já estão aí desde março preso nessa rotina. Então, eu tô doido para voltar, pode ter certeza. Nossa, para mim é cansativo, mas eu prefiro presencial, que ali a gente está corpo a corpo, qualquer coisa, qualquer dúvida, assim, Não, é outra a gente realidade. até o jeito de você falar com a gente cara a cara, como é que eu posso explicar? A gente pega com mais facilidade, entendeu? Não, para o professor também pode ter certeza. Nenhum professor é adepto, vamos dizer assim, dessa totalidade, não. Tem gente que fala, o professor está uma maravilha, que ele fica folgado em casa. Não é assim. A gente está Não é ruim. trabalhando dobrado e a gente não tem o contato com vocês. Pois E é. isso faz diferença. Você não confirmou seu horário ainda não, né, Cledson? Cledson? Alô? Cledson? 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 O telefone dele deve ter tocado. Cledson? Saiu da conversa.
Opa, Cleves, o que aconteceu? O meu menino desligou a internet aqui, desculpa. Ah, tá, desligou a internet aí? Eu fiquei preocupado achando que tinha acontecido alguma coisa. Aí, Ah, tá. Me assustei aqui também. Só um é, segundinho. cara, o meu menino foi lá e puxou da tomada o aparelhinho aqui. Entendi. Os outros colegas não manifestou aí, não? Cledson? Aqui ainda não, Fernando. Você não tem nosso zap aí, não? Tenho não. É que eu não É, consigo acompanhar grupo de WhatsApp, entendeu? Eu, aham. eu até passo o WhatsApp para vocês entrarem em contato, mas eu não consigo dar conta de acompanhar. Ah, tá. Grupo é É, péssimo para mim. manda pro Danilo aí, pro Danilo mandar pra galera também, pra reforçar, porque. Eu mandei e-mail para o Danilo hoje falando desse link. Aham, Deixa eu mandar aqui pelo WhatsApp também. tá. Você não confirmou o horário ainda não, né? Eu não, porque tá faltando na terça-feira, eu não sei como é que preenche a terça-feira. E no nosso horário lá no cartaz, tá marcando que eu tenho uma hora na terça-feira, só que eu não tô conseguindo colocar aquela aula. Qual é a aula que você deveria ter na terça? Espera aí que eu vou olhar para você aqui. Que aí eu tento já te ajudar. Aí, é, teoria de controle moderna. É, Uhum. Rodrigo Zanata. Você já falou isso com o Lucas Pereira? Como é que é? Você já tentou olhar com o Lucas Pereira se. Não, não É, olhei, não. que mal pergunta, você tem alguma reprovação? Eu não, nenhuma. Então, assim, ela não aparece no seu ajuste de horário? Ela não aparece. Eu queria ter colocado ela, mas não aparece, não. Ela aparece só na segunda-feira a sua aula, né? Uhum. Geração de transmissão. Na terça-feira não aparece nada. Na quarta-feira aparece máquinas elétricas. E na quinta-feira, compatibilidade e interferência eletromagnética. É a sua aula também. A sexta-feira está vaga também, na Isso, minha. manda um e-mail para o professor Lucas Pereira pedindo para acrescentar esse horário. Manda esse horário para ele e fala: eu preciso que acrescente a matéria de teoria de controle moderno. Que aí ele coloca para você e você confirma. Porque você tem que Isso, ocupar o horário logo. eu não estou devendo matéria nenhuma, né? Que bom. Até semestre passado, por ter feito aquela transferência de Minas para a elétrica, o meu foi o último a ser feito a transferência. Aí eu fui, perdi uma matéria ou duas, não sei. Aí uma matéria, quer dizer, aí como eu estava indo em dezembro. Em dezembro eu estava em Sete Lagoas. Eu fui perdi a prova sua, você lembra? Eu Aham, perdi uma prova sua e perdi uma interativa. Aí eu paguei ela esse semestre passado, todas duas. entendi. Então não devo nenhuma, entendeu? Ah, que bom. Mas manda esse e-mail para o professor Lucas, que eu estou olhando aqui na chamada, só tem dois alunos matriculados nessa disciplina. E Então, eu peço até seu apoio aí, porque você é um dos caras que mais participa da aula. Fala para o pessoal uhum. participar, que vocês já estão aí no nono semestre. Então, olha Pois é. só como que vocês já estão chegando no final do curso. Uma curiosidade, no seu horário não tem TCC, não? Não tem no meu não tem, não. Dá uma olhada no e-mail que você mandar para o professor Lucas, questione isso também, fala que não está aparecendo o TCC, porque você está no É, nono semestre. não está aparecendo TCC e nem como é que fala? Estágio, né? Que tem que ter estágio, não tem?
Normalmente o estágio é no oitavo. Então, o meu, como eu estava devendo aquelas duas matérias que eu paguei semestre passado, o Francis disse que não ia cair mesmo na oitava para mim, não. Mas aí, como eu já estou no nono, já era para estar, já está o estágio aqui, não? Manda um e-mail para o professor Lucas olhar isso tudo para você. Tá bom, eu vou Tá falar. joia? Tá, Enquanto tá dando horário do intervalo, manda mensagem de novo para seus colegas, tá entendeu? bom, então. Esse aí é meu WhatsApp, pode me mandar mensagem nele também. Fala pro pessoal vir. Na hora que chegar aí, a gente vai e começa. Tem que ter alguma coisinha hoje. Preparei um conteúdo para vocês e a gente tem que ter essa aula. Ela é importante para vocês. Valeu, valeu, Falou? A gente valeu. volta. Daqui a 15 minutos eu já estou aqui de volta. Mas Tá aí bom. motiva o pessoal a vir. Ok, obrigado, hein, Fernando. Que isso, eu estou aqui à disposição. Valeu.
Já tô aqui de volta, ó, Cledson. Tá aí? Boa noite, Lucas. Professor Fernando, tá me ouvindo? Tudo jóia? Tô ouvindo sim. Beleza, é que eu tô testando os links das aulas aqui, aí tem seu, dos demais professores, mas então tá funcionando belezinha aqui, Tá tá funcionando ok? sim, graças a Deus. Beleza, eu entrei pelo celular aqui, para ver se não tinha Excelente, problema. Show de bola, excelente. obrigado. Tô Eu fazendo que agradeço. intervalo? Tô fazendo intervalo. Ah, joia, beleza, também tô no meu. Valeu, abraço. Abraço. Cledson.
Me chamou aí, Fernando? Chamei, já tô de volta. Cara, vou dar aula só para você. Espera aí um Pessoal. pouquinho. Espera aí um pouquinho que eu tô saindo do banheiro aqui. Ah, tá. Tava tomando banho. Não, beleza. Na hora que você tiver que só dar um ok, que aí eu vou dar aula só para você. Não tô agarrado, não. Tá ok, então. Valeu. Falou. Pode começar aí, Fernando. Beleza, então, ô Clécio. Como você sabe, a nossa disciplina é compatibilidade e interferência eletromagnética. Repito que é importante que você mande um e-mail para o professor Lucas o mais rápido possível para ajustar seu horário, para você já começar a ter acesso ao portal, né? Para poder acompanhar. Eu fui até entrar no portal agora para mim poder pegar o que está lá e mandar com ele com o que está naquela lista que tem, né, de segunda a sexta. Aí eu ia pedir ele para colocar para mim pelo menos mais uma interativa para me pagar algumas, né, para mim não ficar devendo muita coisa, assim, por exemplo, se igual aproveitar que eu estou trabalhando, estou direitinho, tá tendo serviço, e para poder, né, já ir fazendo, adiantar alguma coisa. Não, sem dúvida. Eu entrei no portal, eu fui para entrar no portal, aí tá parecendo que o pessoal do portal tá travado com as. Tá com um negócio, tá com um problema lá que não tá mostrando, não. Aí eu vou deixar para amanhã, que falou que é para ir tentar mais tarde. Não, beleza. Então, só situando, você já foi meu aluno, você sabe como que é a minha metodologia de avaliação. Eu, literalmente, sigo o material e tento, à margem do possível, aplicar o conteúdo. Bom, quando a gente fala de compatibilidade eletromagnética, o que você entende como compatibilidade eletromagnética? Qual que é a sua visão disso? Compatibilidade quer dizer que é algo igual ao outro, não quer dizer assim, por exemplo, algo é igual a eletromagnético, no caso. Uhum. Bom, Eu não sei explicar não, mas é um tipo assim, entendeu?
A compatibilidade eletromagnética, a definição está aí bonitinho, ó. É a capacidade do dispositivo, equipamento ou sistema de funcionar de acordo com as suas características operacionais no seu ambiente eletromagnético, sem impor perturbação intolerável nos demais equipamentos, dispositivos ou sistema que compartilham o mesmo ambiente eletromagnético. Tá, vou mudar então a frase um pouco agora, vou mudar a pergunta. O que você entende como eletromagnético? Esse termo, eletromagnético. Eletromagnético é todo aparelho que funciona através do magnetismo, alguma coisa assim? Na verdade, é todo aparelho que funciona com eletricidade. Ah, Então, tá. o termo eletromagnético, todo equipamento elétrico, eletrônico, tem uma radiação eletromagnética, tem um campo eletromagnético funcionando dele. E quando a gente fala de compatibilidade, você quer ver que você vai lembrar? Quando a televisão dá alguma interferência porque você chega com alguma coisa perto. Computadores antigos fazia barulho quando o celular tocava. Tá lembrado? Isso Sim. tudo é interferência eletromagnética. Exemplo, um transformador explode na rua, pode queimar um equipamento elétrico dentro de casa, só pelo pulso eletromagnético. Isso tudo tem a ver. E quando a gente pensa nessa interferência eletromagnética como um todo, a gente tem que lembrar que tudo na vida tem interferência magnética. Tudo na vida. Nós, seres humanos, geramos uma interferência eletromagnética nas coisas. Então, por definição, a degradação de uma performance de um equipamento, canal de transmissão ou sistema causado por um distúrbio eletromagnético. Em francês, por exemplo, o termo perturbação magnética ou interferência magnética designam respectivamente como causa e efeito e não devem ser usados indiscriminadamente. Então, essa interferência é o que vai ter de problema gerado durante o funcionamento de um equipamento. Então, a gente tem os espectros magnéticos, esse comprimento de onda, ele vai mudando de acordo com que a frequência vai aumentando. Então, você vê aqui ó, falando de frequências e vai mudando. Nós temos outra tabelinha aqui que segue o mesmo princípio com os tipos de radiação. Exemplo de interferências eletromagnéticas. O liquidificador com a TV. Quando você liga o liquidificador, ele gera o que a gente chama de ruído na rede. Então, isso pode ser medido. É um tipo de interferência eletromagnética. A própria perturbação eletromagnética da linha de transmissão. Isso pode aparecer nos computadores. Um rádio com computador. Sinal de avião. Um raio pode interferir na comunicação entre avião. Lembrando que a gente tem tudo à nossa volta gera interferência eletromagnética. O eletromagnetismo está em tudo, inclusive o próprio eletromagnetismo natural da Terra. Então, aqui um exemplo de escritório, ó, a radiação da luz, sinal de Wi-Fi, o próprio relógio, isso tudo gera uma interferência eletromagnética. Tem muito exemplozinho para falar. E agora a gente vai um pouco de conceitos e definições. O ambiente eletromagnético é a totalidade do conjunto de fenômenos eletromagnéticos existentes em uma determinada localidade. O ambiente eletromagnético prático geralmente é variante no tempo. Qualquer fenômeno
eletromagnético que possa degradar a performance de um dispositivo, equipamento ou sistema. Essa definição é a de distúrbio eletromagnético. Então, por exemplo, se você ligar um motor dentro de uma indústria, esse motor vai gerar um ruído na rede, ele vai gerar uma perturbação eletromagnética. Isso é considerado um distúrbio eletromagnético. Emissão eletromagnética é o fenômeno pelo qual a energia eletromagnética é originada pela sua fonte. Imunidade a um distúrbio, no caso, é a característica de um dispositivo, equipamento ou sistema de operar sem degradação do mesmo na presença de distúrbios eletromagnéticos. Esses conceitozinhos são importantes para a gente entender. Ó, aqui ficou... Deixa eu só corrigir isso aqui, porque o meu teclado aqui está para inglês. Aí ficou nem consegui, é suscetibilidade. Só um segundinho, deixa eu corrigir isso aqui. Só essa palavra. Suscetibilidade. Aqui. Suscetibilidade. Acho que agora está certo. Compartilhei de novo. Então, a suscetibilidade eletromagnética é a propensão de um equipamento a ser influenciado por distúrbios eletromagnéticos, diretamente relacionados à falta de proteção para operar na presença de distúrbios de EM, eletromagnético. É o oposto da imunidade. Então, a gente tem as questões muito importantes. Um equipamento, ele é suscetível ou imune a um determinado EM, a um determinado campo eletromagnético, a uma determinada situação. Então, isso daí define. Por exemplo, pegar uma coisa que pode sofrer influências maiores. Um sensor, por exemplo. Um sensor de precisão, se ele sofrer muita interferência eletromagnética, ele não vai funcionar adequadamente. Então, a gente tem os limites e níveis e limites de compatibilidade. A gente tem o nível de distúrbio e aí a gente tem o nível de imunidade. A gente tem a margem de imunidade e de emissão. E aí a gente tem nível de compatibilidade e a margem de compatibilidade. Aqui dentro desse intervalo, o equipamento vai funcionar sem sofrer nenhum tipo de degradação. E aí, esse distúrbio, de acordo com o que ele variar, vai influenciar. Se ele for muito grande, ele vai atrapalhar o funcionamento do equipamento. E aí que a gente tem as características que a gente tem que lembrar. Ficou um pouco apagado aqui, mas é as antenas eletromagnéticas intencionais e não intencionais. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar muito com antena. Quer mostrar aqui, que eu estou com o livro didático aberto? Só um segundinho. Que aí eu já faço até essa introdução aqui também. Você está aí ainda, né? Tô te ouvindo. Eu sei que é ruim ter aula sozinho, mas eu não tenho disso, não. Aqui são os conteúdos que a gente vai trabalhar. Literalmente, esse aqui é o livro didático. Você ainda não teve acesso devido a você não estar com acesso ao portal. Mas a gente está aqui hoje, que a gente vai trabalhar somente a introdução. Até mesmo que eu planejava tentar entrar na 1.2 hoje, mas acho que não vou conseguir. Aí a gente já trabalha para a semana que vem fazer isso. Depois a gente vai ter a interferência eletromagnética, vai ver as fontes, elementos passivos, aterramentos, blindagens e filtros, propagação de ondas, teoria de antenas. Essa parte aqui eu acho muito interessante. Tem a parte de cálculo. O livro ele já é bem direto, entendeu? Repara que são cálculos relativamente simples, não são cálculos monstruosos, mas são necessários para projetar uma antena adequadamente. Então, a gente vai ver isso aqui tudo ao longo do curso.
Deixa eu voltar para o slide. Então, eu até fiz 2 tabelinhas aqui de intencionais e não intencionais. Então, a gente tem antenas mesmo. Toda antena ela é uma forma de radiação, é uma forma de campo eletromagnético intencional. Aparelhos de rádio, aparelhos de TV, estação de rádio, no caso, aquele telefone sem fio que tem base, ele emite um campo eletromagnético, seres vivos, então a gente tem aí as terapias por RF, radiofrequência, sistemas de radar, telefone celular, walkie-talkies. Em contrapartida, a gente tem campos eletromagnéticos que não são intencionais. Por exemplo, equipamentos eletrodomésticos. A geladeira, por exemplo, ela emite ruído. Só que esse ruído, ele interfere em outros equipamentos, mas no funcionamento dela, não. E esse ruído, esse eletromagnetismo que ela gera, não é necessário em si para o funcionamento dela, é não intencional. Não faz diferença se ele teria ou não teria. E assim a gente tem também os próprios seres vivos encaixando aqui, cabos de energia, componentes eletrônicos, computadores e periféricos, eletrodomésticos, equipamentos, componentes eletrônicos e agora equipamentos eletrônicos, máquinas industriais, trilhas de circuito impresso. Então, quando a gente faz lá, por exemplo, todo mundo já vivenciou isso. Dá um relâmpago, a luz vai e cai. Muitas vezes o raio nem chegou a atingir a rede da CEMIG, mas caiu tão próximo que o pulso eletromagnético que ele deu foi o suficiente para desligar o sistema. Então, aqui nós temos os tipos de radiação que são naturais. Relâmpagos, tempestade solar, descargas eletrostáticas. As não intencionais, por exemplo, linha de transmissão. Se você chegar perto de uma linha de transmissão com medidor de EM, ele vai ficar doido, porque está passando uma grande corrente ali, está gerando um grande campo eletromagnético. Sempre que a gente fala de eletromagnético, a gente lembra lá do princípio de eletricidade e magnetismo. Se você tem um condutor e passa uma corrente elétrica nele, automaticamente vai gerar um campo eletromagnético. Ah, Fernando, não, vou perguntar para você, nem vou perguntar para mim, vou perguntar para você, Clécio. Qual é a diferença de um campo magnético e de um campo eletromagnético? Campo magnético seria um ímã, no caso, e o eletromagnético é sempre quando você liga alguma coisa, né? Exatamente. Apesar de que a maioria dos nossos ímãs são artificiais, ele tem um campo magnético, ele atrai, ele tem um campo que atrai para ele as coisas. Uhum. É um princípio parecido com o campo eletromagnético, mas o campo eletromagnético surge quando há passagem de corrente elétrica em um determinado dispositivo, em um determinado condutor, em um determinado elemento. Aí, só para ressaltar, a maioria dos nossos ímãs, eles são artificiais. Eles são gerados através de um processo que utiliza o eletromagnetismo. Aí, se você tiver curiosidade de ver, depois vai no YouTube e coloca como são criados os ímãs. Aí mostra lá que ele é um metal sem magnetismo nenhum, aí ele vai para dentro de uma bobina, essa bobina é colocada um campo eletromagnético nela gigantesco que imanta esse metal, e ele vai ficar imantado por um tempo. Tanto que os ímãs não são eternos, com o tempo ele vai perdendo esse magnetismo. Então, a gente tem as categorias, ó, de novo apareceu aqui, as categorias da EMC, da compatibilidade eletromagnética, que a gente vai trabalhar com a emissão conduzida e irradiada. E aí a gente vai ter dentro deles harmônicos, flutuações de tensão, radiointerferência. Exemplo, você é mais velho do que eu, não é, Clécio?
Acho que você está com seus 38, que você falou uma vez comigo. Eu fiz 38 dia 1º de agosto. Tá. Eu acho que você tinha falado comigo que estava então com 36 lá, quando eu te dei aula. Então, você tem lembrança dos rádios antigos que você tinha que ajustar a banda AM, FM na rodinha, posicionando, tinha que ficar na posição certinha, senão ficava chiando. Tá lembrado disso? Assim, Isso aí são esses pontos que a gente tem aqui: harmônicos, flutuações e radiointerferência. Radiointerferência acontecia muito nas primeiras gerações de celulares, por uma eventualidade, você estava numa ligação, uma outra pessoa entrava na mesma ligação que você. Aí era uma radiointerferência, você captou uma outra situação. Os harmônicos e as flutuações de tensão é quando uma onda interfere na outra. O harmônico tende a aumentar a amplitude. Mas isso aqui a gente vai trabalhar depois com calma. É só para lembrar. Irradiada é, por exemplo, igual a gente tem as torres de celulares. Os nossos celulares hoje, basicamente, funcionam simplesmente através de um campo eletromagnético. E aí, de acordo com que a gente está perto ou longe da torre, esse sinal de celular aumenta. É o mesmo princípio aí do nosso Wi-Fi. E aí que a gente vê uma curiosidade. Muitas vezes você tem um Wi-Fi dentro de casa e nenhum cômodo ele funciona melhor do que o outro. As ondas eletromagnéticas, elas sofrem interferência de tudo. Então, não é porque ela é uma coisa que a gente não vê que quer dizer que ela não vai ser impedida por uma parede, por exemplo. Uma parede interfere no nível de sinal do Wi-Fi, porque ela está impedindo das ondas passarem. Então, a gente vai ver isso tudo. A parte de suscetibilidade, a gente tem a parte conduzida, eletrostática e radiada. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação de interferência eletromagnética. A gente tem o emissor, no caso, que está gerando o campo magnético, e o campo eletromagnético, e a gente tem a vítima. Então, o cabo desse emissor aqui pode influenciar no cabo do outro equipamento, principalmente se esses cabos estiverem um do lado do outro. E aí o que acontece muito? Isso aí acontece muito. Nós fazemos um planejamento residencial e passamos os cabos dentro de eletroduto. Aí vem com cabo de telefone do lado do cabo do chuveiro para chegar no quarto, por exemplo. Aí o telefone no quarto fica chiando, ou quando liga o chuveiro, chia mais do que deveria, porque ele está sofrendo essa influência. Então, esse é o princípio, desculpa. Aqui é a mesma situação, ó. O emissor e a vítima. Então, você tem a parte indutiva, a condução, a parte capacitiva influenciando. Emissões conduzidas estão relacionadas a correntes de frequências indesejadas, distúrbios / ruídos, as quais são transmitidas através de cabos condutores, normalmente em circuitos CA, de corrente alternada. Vale ressaltar que essa interferência eletromagnética acontece, em sua maioria, em rede CA, porque a rede CC ela tem relativamente uma estabilidade na corrente, apesar de que pode acontecer ali também esses ruídos. Equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, motores e afins, podem induzir harmônicas de correntes indesejadas nos circuitos que serão conduzidos pela rede e podem interferir em outros equipamentos. Então, você, por exemplo, ligar um motor, apesar de que em casa normalmente a gente não tem isso, mas vamos pegar um prédio que tem elevadores. O motor do elevador pode gerar uma harmônica que provoca o desligamento do seu computador, que
atrapalhe o funcionamento do seu computador que está lá no 10º andar. Então, isso tudo acontece na rede. Então, a gente tem as faixas de frequência. Isso aqui a gente vai normalmente trabalhar. Normalmente não, a gente vai trabalhar mais aprofundado mais para frente, que é só uma introdução. Aqui a gente está usando a LINS, Line Impedance Stabilization Network, a estabilidade de linha de impedância da internet. Mesma situação, e a gente vai vendo as mensurações. Emissões radiadas. Então, vamos pegar para diferenciar. As conduzidas, normalmente a gente vai vir pelo cabo. Então, vai ser pelo cabo que está conduzindo essas EMI, interferências eletromagnéticas. As radiadas está relacionado com o campo elétrico e o campo magnético radiados por uma fonte, equipamento, que interfere em outros dispositivos, equipamentos e sistemas. É aquilo que eu te falei dos celulares antigos. O celular começava a tocar, se você aproximasse do computador, fazia a tela tremer toda, por causa simplesmente do sinal que o celular estava recebendo. Ela também tem suas classes de frequência onde ela vai trabalhar, e a gente vai desmembrar isso mais para frente, sem dores de cabeça. Aí tem os gráficos que a gente vai interpretar. Então, a gente tem muita interferência eletromagnética no nosso dia a dia, se a gente for parar para pensar. Um ventilador ligado é um motor. A TV tem os componentes eletrônicos. Tudo gera interferência eletromagnética. Aqui na disciplina, o nosso principal objetivo vai ser entender essa parte da interferência eletromagnética e quais as soluções que nós poderemos ter sobre ela. Então, basicamente, a gente vai ver na unidade 1. A gente vai aprender sobre a compatibilidade eletromagnética, desde história, conceitos técnicos, medições e análise, a fim de entender quais os requisitos e normas que a gente vai utilizar. Na unidade 2, a gente vai aprender sobre as fontes de interferências eletromagnéticas, igual eu mostrei para você. Os elementos são passíveis e sujeitos de interferência eletromagnética e soluções de aterramento. Um aterramento bem feito vai interferir, muitas vezes, uma interferência eletromagnética. A blindagem, os filtros que a gente utiliza e afins. Na unidade 3, a gente já deve até entrar um pouco em fibra ótica. Aí a gente vai ver por que a fibra ótica sofre menos influência, menos interferência do que um cabo comum. Na unidade 4, se eu mal me lembro, aí a gente vai, eu acho que eu falei que a gente vai literalmente dimensionar a antena. Continuando aqui, você deve ter reparado que é uma matéria um pouco mais teórica, né, ô Clebson? Deixa eu colocar você para falar um pouco, senão me sinto só. Sim, pode continuar, eu tô te ouvindo. Esquenta a cabeça. Não, é porque com um aluno só praticamente virou monólogo, né? Eu vou ter... Não, mas eu tô te ouvindo direitinho, não esquenta a cabeça, não. Não, beleza. Eu... Já tô até no slide 40, ó, não deu nem debate. Então agora a gente vai falar um pouquinho de órgãos. Claro que a gente vai aprofundar isso também. Hoje é literalmente uma introdução à disciplina. Aí a partir da semana que vem a gente vai aprofundar bem mais no conteúdo. Então, os órgãos que regulamentam. Então, a gente tem a FCC, que tem atuação nos Estados Unidos. Fernando, Oi. sobre interferência eletromagnética, eu estou trabalhando para a CEMIG, você está sabendo, né? Não estava não, mas... Eu estou trabalhando na Você vai personal. poder me ajudar muito nisso, então, nessa aula. Ela é do grupo personal. Ela pegou... na verdade, o certo mesmo é uma expensão de segurança, né? Mas o certo mesmo é para achar gato, né? Aí a gente abre a caixa, tem vezes que tem tanta interferência na rede que a gente acha até quase 1 ampere de
Aí, só que ele não acha nada, não acha nada, e tem um ampere de corrente Circulando. passando, circulando. Tanta interferência que tem. Isso Aí, aí, isso aí e olha que a acontece gente demais. faz de tudo, né? Passa sonda para ver se tem, faz todo o processo, né? Tira, vai lá e tira lá de cima do pingador, desliga, aí puxa o cabo para ver se tem uma coisa, às vezes não tem nada, a gente faz o serviço todo para ver se acha, mas é por causa da interferência eletromagnética. Se bobear, então você manja mais de interferência eletromagnética do que eu. Quem dera. Ah, você trabalha com isso. Aí Não, você imagina aí, por exemplo, uma interferência eletromagnética que está gerando uma corrente de 1 ampere. é Então, 1 bastante coisa, né? ampere em 127 volts está dando 127 watts. É, Isso ocorre durante o dia todo, dá quase 3 quilowatts de gasto por interferência eletromagnética. pois Olha é. só que bizarro. E tem um camarada, eu fui fazer um serviço para ele uma vez, eu não trabalhava para a CEMIG, não. Ele faz todo o quadro dele, ele é engenheiro elétrico, eletricista, né? Ele mandava a gente fazer uma ponte do aterramento para o neutro, sendo que já no quadro, no padrão, né, da CEMIG, já tem a ligação. Aí um dia eu perguntei ele por que ele fazia isso. Aí ele falou por causa da interferência, né? Mandava fazer outro aterramento e fazia um aterramento do neutro para o aterramento mesmo. Que aí eles Era tinham duas fontes para se livrar de interferência. É isso. uma alternativa inteligente a dele, porque aí ele É, deixa de ter, ele passa a ter dois pontos para amenizar a interferência. Verdade, eu não isso. tinha parado para pensar nisso no relógio, no quadro de distribuição, é inteligente. Aí eu passei a fazer essa ideia dele, porque eu achei interessante, entendeu? Não, é muito inteligente, inclusive. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Essa interferência que você falou, quando passa ela dentro do cano, do Eletroduto. conduíte, introduto, esses troços assim, ali dentro tem a interferência de eletromagnético. Ele fica Só, circulando nos condutores, né? só de ter um condutor do lado do outro já tem Já influência, tem influência, interferência eletromagnética. é Por isso verdade. que fala que você não pode passar um cabo de telefone, um cabo de internet do lado de um cabo de energia, porque senão vai sofrer influência. Até Eu mesmo quando eu vou fazer uma instalação por exemplo, de interfone, eu não coloco energia. A energia só chega no local para colocar a energia, a gente coloca ele. Mas eu não passo por dentro de tubo com energia. Não, senão vai ficar chiando o tempo todo. O interfone é o Eu, melhor exemplo disso, que o interfone sofre uma interferência gigantesca. Muitas vezes só aí de dá você. microfonia, né, que fala. Isso. Na verdade, o que acontece? Quando você pega uma onda, um sinal de onda, ele é bonitinho, uma senoide bonitinho. Essas interferências fazem com que surjam ondas no percurso dela, então ela fica toda zebrada. Eu acho que aqui no slide tem. Opa, cadê? Deixa eu ver se tem aqui no slide mostrando isso. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Não, não coloquei não. Depois eu vou mostrar a harmônica, como que ela tem. Aí a gente vê isso, entendeu? Literalmente você vê a onda se distorcendo devido a essas interferências. E vou te falar, colega, estava até falando na aula de segunda-feira. Você vai fazer aula comigo na segunda-feira também? Segunda agora eu já participei. Ué. Ah, tá. Desculpa, é porque não dá para acompanhar o nome de todo mundo, né? Aham. Então, só para você ter noção. Muita aula, né? É muito aluno de segunda-feira. Oi? Você está tendo muito aluno de segunda-feira. Segunda-feira foi legal, né? 27 alunos. 20 e tantos alunos. 27 que eu contei aqui no maior horário. Mas é porque são três turmas também. Eu falo que
pessoal da sua sala dá mole demais, porque era para vocês aproveitarem muito dos professores, vocês são 9. Então era para fazer só aula show. É verdade. Vocês não têm que dividir a atenção, vocês estão brigando pela atenção. Poucos ali, o Fernando, que quer mesmo alguma coisa, que eles quer mesmo é diploma, moço. Eu sou um cara que eu não. Se eu pudesse estar na faculdade, eu queria estar na faculdade, não queria estar dentro de casa. Isso aqui é ruim para nós, é ruim para. Eu acho, particularmente para mim, está sendo horrível, porque eu sou um cara que eu sou assim, o que eu não sei, eu quero aprender. Então, eu sou um cara que eu gosto de ficar perguntando, eu gosto de estar interagindo com o professor, porque o professor ele tem o conhecimento, né? Uhum. Cara, e vou te falar, isso aí eu já discuti com um aluno no período passado que falou que nós estávamos adorando isso. Não estamos. É muito melhor estar em sala de aula com vocês. É muito mais fácil dar aula para você sozinho numa sala de aula do que via computador assim. É Pode ter verdade. certeza. Em sala de aula a gente estaria agora debatendo esses assuntos cara a cara, entendeu? É Uhum. totalmente diferente. Mas faz parte aí. Só continuando a linha de raciocínio, você lembra que eu mostrei um gráfico falando que quase que mais de 15% da energia que nós produzimos é perdida ao longo da transmissão. Sim. Boa parte dela é emissora de interferência eletromagnética. Então, aí até falar uma coisa que eu vi esse projeto, entre aspas, na época que eu estava na faculdade. Pensa só comigo. Toda residência tem eletricidade, basicamente. Isso é um fato, não é? Por que então não transmitir, não colocar internet junto com a rede da CEMIG? Por que não transmitir a internet, em vez dela vir num cabo separado, transmitir ela através da rede da CEMIG? Por que isso não funcionaria? Você que está aí na CEMIG. Por causa da interferência, né? Exato. Mas, na verdade, não na interferência da internet. A internet ia funcionar maravilhosamente bem. O problema é que nada mais ia funcionar. Por quê? Você imagina quantos quilômetros de cabo, de fio, tem as nossas linhas de transmissão. Aí você imagina você colocar a frequência de internet funcionando nela, elas iam virar antenas gigantescas. Nenhum outro sinal ia conseguir sobreviver. Então, isso ia interferir, até porque a internet trabalha numa banda que a gente utiliza para outras coisas. Então, isso tudo iria sofrer. Então, existem projetos, eu já vi isso, eles tinham até como que ia funcionar o modem que ia ficar na tomada. E aí, se você tem uma internet contratada, você ia poder só tirar da tomada, ir para uma outra casa e ligar de volta, que você ia continuar tendo a mesma internet. Seria lindo. Mas essa questão dessa interferência que ela ia gerar, eu sei que ia interferir, não ia ter como ter comunicações com aeronaves, seriam as mais influenciadas. As rádios não iam conseguir sobreviver, não iam conseguir transmitir. Então imagina, é uma ideia linda, mas que a gente ainda está longe de conseguir atingir. Aí, continuando aí na linha de raciocínio, a gente tem os órgãos que vai trabalhar com a regulamentação. Todo equipamento eletroeletrônico, ele tem uma regulamentação de interferência eletromagnética. Quando o equipamento sofre muita influência, inclusive ele já vem com uma blindagem eletromagnética nele, seja uma carcaça mais resistente, que isola o campo magnético, mas possui. E aí a gente tem os órgãos que vai fiscalizar, que vai ajudar a regular essas situações. Nos Estados Unidos, por exemplo, é a FCC, aí vale ressaltar a parte 15, que são os dispositivos de radiofrequência, a 18, equipamentos industriais, científicos e médicos, ISM mesmo, vem desse sentido, lembrando que científico começa com S no inglês, equipamentos e terminais conectados à rede telefônica. Aí, por exemplo, a questão de internet. A CONELEC, Comitê Europeu de Normatização Eletrotécnica, atuação na Europa em diversos países,
Então, ela trabalha junto com a ETSI e a CEN, que é o Comitê Europeu de Normatização, e o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações. A gente tem a IEC e CISPER, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, é uma agência internacional. A gente tem o Comitê Internacional Especial de Perturbações Radioelétricas. Inclusive, vira e mexe sai reportagem aí falando de raios, trovões, interferências, ruídos que são captados. Esse comitê faz parte disso. E aqui no Brasil, basicamente, quem regula isso é a Anatel. Então, a Agência Nacional de Telecomunicações nossa é quem regulamenta essa parte da radiação eletromagnética, vamos dizer assim. É ela que vai avaliar os equipamentos. Então, lá na lei, no artigo 5 aqui, na lei 9472 de 97, trabalha com a parte de telecomunicações. E telecomunicações são a parte que mais sofre com a parte de interferência eletromagnética. Qualquer interferência eletromagnética diferente vai interferir no sistema de comunicação. E aí a gente vê outros organismos que trabalham juntos e pode não parecer. Até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem a participação quando se trabalha com essa parte de campo eletromagnético. E aí, vamos a uma curiosidade. Eu acho que eu já até conversei isso em turma que você estava assistindo aula. Você sabe como que funciona um micro-ondas? Radiação? Através Não. de radiação? A gente tem que tomar cuidado, porque normalmente quando a gente fala radiação, a gente sempre pensa lá no urânio, nuclear, etc. E, na É, verdade, radiação é toda emissão de ondas descontrolada, vamos dizer assim. Tudo gera radiação. Nós temos uma radiação natural, o computador gera uma radiação, então tudo é radiação. O micro-ondas literalmente trabalha com isso. É um campo eletromagnético que faz com que os átomos de água fervam dentro dos elementos. Então, e aí é uma curiosidade que eu estava vendo essa semana. O micro-ondas, quando você faz esse negócio, você não coloca a onda para trabalhar direto no ponto de fusão da água, não. Ele trabalha um pouco menos. Por quê? Se você colocasse ele para fazer a água ferver de imediato, o alimento iria cozinhar por fora e não por dentro. Aí tem todo o conceito desenvolvido para ele aquecer. Mas, na verdade, ali ele está aquecendo apenas os líquidos que tem no alimento. Vale ressaltar também que temos o Inmetro. Inclusive, nenhum equipamento pode ser utilizado que não tenha o selo do Inmetro, né? Então, as marcas que a gente tem certificação dos Estados Unidos e na União Europeia, inclusive a gente vê algumas dessas marcas em equipamentos nossos. Aí a gente tem a VDE na Alemanha, a CNA na Austrália, VCCI no Japão, CCC na China. Essas logo aí. E no nosso caso, quem vai gerar isso é a Anatel. Aí, o selo de certificação dela. Então, a imagem aí mostra o HHH, identifica a homologação do produto. O AA, o ano da homologação. FFFF, o fabricante. Então, todo selo Anatel vai vir com isso. Então, o equipamento que vem com o selo da Anatel, ele vai literalmente estar homologado de acordo com as nossas leis. Então, um exemplo aí, ó, telefones celulares homologados garantem sua compatibilidade com tecnologias adotadas no país.
e atende os requisitos técnicos e de funcionamento e condições de garantia, assistência técnica e qualidade, verificado pelo FGCH. Então, por exemplo, o meu celular, eu trouxe ele da China. Ele não tem, vamos dizer assim, certificação da Anatel propriamente dito. Quando você abre ali na bateria, normalmente tem o selinho da Anatel junto. Todo equipamento deve ser homologado pela Anatel. Fernando, quer dizer que você está agindo de maneira irregular, porque você tem o equipamento importado? Não, o meu tem as homologações lá da China. Mas aqui dentro do Brasil não pode ser comercializado. Ele não pode ser comercializado por uma loja sem ter o selo da Anatel. Então aí a gente tem o certificado de homologação. O 242, Regulamento de Certificação de Homologação de Produtos para Telecomunicações. 323, Norma para Certificação de Produtos para Telecomunicações. E a 442, Regulamento para a Certificação de Equipamentos de Telecomunicações quanto aos aspectos de compatibilidade eletromagnética. Ele até revoga uma que era mais antiga. Então, essa daqui é a que a gente mais utiliza, a certificação mais necessária, a compatibilidade eletromagnética. Então, como que é o processo de homologação? E aí a gente tem o fluxograma bonitinho que explica. Então, fabricante, você quer montar um celular, por exemplo, para vender aqui no Brasil. Você vai desenvolver ele. Então, você mesmo, normalmente, manda a documentação para a Anatel para avaliar. As especificações técnicas vai para um órgão de certificação designado, alguém que vai avaliar, e o produto vai para um laboratório. A própria Anatel vai pegar os dados que você mandou e já vai mandar para esse mesmo órgão e junto com o laboratório. Vai ser realizado um ensaio, vai ser feito todas as análises do equipamento, volta para esse organismo de certificação. É certificado de conformidade, é dada a conformidade, e eles devolvem para o SGCH, para a Anatel, e aí é feita a homologação. Então, não é simplesmente mandar para a Anatel. Você vai ter que fazer os ensaios em laboratório, todas as análises bonitinhas, até chegar nessa homologação. Então, agora a gente vai tranquilo até aí? Tranquilo. Então, tá. As principais normas que a gente tem: equipamentos, classe A, equipamentos destinados para o uso industrial comercial, estações de comunicações, uso mais restrito, menos comuns, limites mais flexíveis, podem causar interferência se instalados em ambiente residencial. Classe B, equipamentos destinados para uso doméstico ou residencial, uso menos restrito, mais comuns, interferência deve ser limitada, mais limitadas. Então, a gente tem essas duas situações. As categorias de produtos de telecomunicações. Na categoria 1, temos equipamentos terminais de uso do público geral. Telefone de assinante, celular, modems, ADSL, etc. Na categoria 2, temos os equipamentos os quais não pertencem à categoria, mas usam espectro eletromagnético. Transceptores digitais, transceptores para estação de rádio base, antenas, etc. Categoria 3. Equipamentos que não pertencem à categoria 1 e 2, cuja regulamentação é necessária para garantir a interpolaridade, confiabilidade e EMC. Exemplo: centrais de comutação, equipamentos de interconexão e comunicação de dados, multiplexadores, cabos coaxiais, ópticos e outros. Então, olha só, a nossa fibra ótica, cabo coaxial, os cabos de internet entram nessa categoria 3. Aqui a gente tem as normas que estão em vigor. Então, ó, da resolução 442, que a gente falou até ali atrás. Aí a gente tem aqui, ó, eu não vou ler esse código todo não, a parte 4.3, ensaios e técnicas de medição.
ensaios de imunidade a campo eletromagnético de radiofrequências irradiados, compatibilidade aqui do 4.2. Ensaio de imunidade a descargas eletrostáticas, a 4.6, imunidade na perturbação induzida por campos de radiofrequência, a 4.30, métodos de medição na qualidade de energia. Essas normas estão em vigor no atual momento. Então, aí a gente tem as famílias lá das normas internacionais, aí a gente tem a suscetibilidade irradiada na 61.000, imunidade à emissão eletromagnética radiada, imunidade a ruídos conduzidos, suscetibilidades conduzidas, descargas eletrostáticas, transientes elétricos rápidos, surtos, interrupções rápidas e variações de tensão. Aqui eu até chamo a atenção nessa última aqui, interrupções rápidas. Você já reparou que tem situação que você está lá, que a luz simplesmente dá uma piscada, ela não chega a apagar, mas ela pisca? É essa situação que está sendo exemplificada aí. É algum ruído que gerou na rede que faz piscar. Aí, pegar uma situação que não é só interferência eletromagnética, como uma instalação, que é quando liga o chuveiro, que as luzes antigas ficavam fracas. Não deixa de ser uma interferência, mas não é a mesma coisa que a gente está tratando aqui. Então, a gente tem as normas aqui elas estão relativamente traduzidas, que a gente tem nos nomes naturais, que eu não vou ficar lendo em inglês. E aí a gente tem as informações, literalmente, como que funciona a classe. Então, você vai ver que a gente vai trabalhar com decibéis normalmente, o ganho por antena, a distância mínima que deve estar de um cabo coaxial. A gente vai trabalhar com isso tudo, a distância que tem que estar de uma determinada fonte de radiação. Isso tudo a gente vai trabalhar. Então, a gente tem, por exemplo, aqui até situando, os absorvedores de elétrons, que dissipam energia eletromagnética através de efeito Joule, perda ôhmica, e pode ser obtidos através de adição de cargas em determinadas matrizes orgânicas, parafina, poliuretano, entre outras, e inorgânicas, matrizes de silicones. São exemplos dessas cargas partículas ou fibras de carbono, grafite, polímeros condutores, partículas de metal. Entre as propriedades dielétricas desses materiais, a permissividade elétrica e a tangente de perda devem ser consideradas. Blocos piramidais de poliuretano impregnados de pó de carbono são exemplos de materiais absorvedores de elétrico. As características desses blocos podem ter... As características físicas destes blocos têm o propósito de estabelecer o casamento entre a impedância entre o A e o material absorvedor, dissipando a energia incidente sobre ele ao longo de sucessivas incidentes e reflexões, conforme demonstrado. Então, esse tipo de equipamento, ele vai literalmente absorver, esse tipo de absorvedor aqui, ele vai absorver as interferências. Então, a gente tem vários equipamentos para fazer isso. Então, aqui tem um exemplo de uma sala para fazer teste, outra, tudo com antena. Então, é literalmente para a gente desenvolver as questões da interferência eletromagnética. Deixa eu abrir aqui o livro. Então, quando a gente para falar de interferência eletromagnética, a gente tem muitas situações que podem e vão gerar interferência no nosso cotidiano. Aqui na nossa disciplina, a gente vai aprender técnicas e vai amenizar isso. Exemplo, na hora de se projetar uma antena, como que funciona uma antena? Como que ela vai trabalhar? O que ela pode
gerar de interferência em um outro equipamento. Você já deve ter visto em filme de espião ou até tido quando criança, porque eu tive. Tinha um brinquedinho que era uma antena parabólica que você apontava e ouvia melhor. Na verdade, a gente captava as ondas, ele amplificava e mandava um som para um fone. Então, alguns filmes de espião mostram isso. Então, são situações de interferências eletromagnéticas que a gente vai aprender ao longo do curso. Aí, só para a gente ficar aí bem alinhado, responder essas duas questõezinhas aqui, ó. Olha só o enunciado, literalmente, o resuminho do que a gente falou hoje, ó. A interferência eletromagnética pode ser vista como um tipo de poluição ambiental com possíveis consequências, que podem ser comparáveis a poluentes químicos e tóxicos, a emissões pela exaustão de veículos ou outras descargas que ocorrem no ambiente. De acordo com o texto base, marque a alternativa que representa essa abordagem para resolver o problema da interferência eletromagnética. Então, olha só que pergunta boba e boa de jogar na prova. Por quê? O próprio enunciado já te dá a resposta. O próprio enunciado já te dá a resposta. Por quê? A gente resolve o problema da interferência eletromagnética com a compatibilidade eletromagnética. Apesar de que a gente tem a situação que a gente pode colocar um absorvedor, a melhor maneira de você fazer isso é com equipamentos com maior compatibilidade eletromagnética. Então, lembrando que compatibilidade eletromagnética é a habilidade de um dispositivo, equipamento ou sistema de funcionar independente do ambiente eletromagnético que tem à volta dele. Então, o ideal dos nossos equipamentos é que ele funcione de maneira eficaz, independente das interferências que estão no nosso ambiente. Vamos pegar, por exemplo, os computadores de hoje em dia. Eles não sofrem mais a influência que tinha antigamente. Então, antigamente, se tivesse muitas coisas ligadas na rede, o computador funcionava mal, principalmente aqueles monitores de tubo. Hoje isso já mudou. Olha a 2 também, que é bem legal. De forma mais técnica, a interferência eletromagnética induz tensões e correntes indesejadas nos circuitos de algum equipamento não protegido. Essa interferência pode provocar ruídos no áudio dos receptores de rádio e degeneração de imagens em receptores de TV. De acordo com seu conhecimento, marque abaixo qual alternativa não corresponde a um dispositivo suscetível à interferência eletromagnética. Então, Clébson, pelo pouco que a gente bateu o papo aqui, qual desses 5 equipamentos você acha que não sofre interferência eletromagnética? Que o funcionamento dele é independente. E não sofre? Peraí. Porque a pergunta fez aqui, ó, eu já estou traduzindo a pergunta, ó. De acordo com seus conhecimentos, marque abaixo a alternativa que não corresponde a um dispositivo suscetível à interferência eletromagnética. Então, 4 são suscetíveis e 1 não. Eu acho que é o chuveiro elétrico. Por pouco conhecimento que a gente tem, a gente já sabe. O chuveiro elétrico, se ligou ele vai funcionar, independente das harmônicas, das interferências que tenha na rede. A televisão ela tem interferência, né? O receptor de rádio também pode dar um ruído. E o computador em si, igual você falou aí, você já falou do computador. E a calculadora também pode ter uma interferência. Exatamente. Então, vocês veem que os conteúdos que a gente tem no livro é o que a gente vai abordar. Então, um bate-papo bem feito, igual aqui tem um cálculozinho legal, ó, até mostrar, ó, é uma situação problema, ó. Uma indústria acabou de adquirir um motor de alta potência
capaz de produzir uma emissão eletromagnética muito alta. A chance de haver falhas de equipamentos próximos é perigosa. O manual desse motor sugere que ele seja colocado a uma distância mínima segura em relação aos equipamentos sensíveis ao sensoriamento. O manual ainda fornece que o parâmetro G, depois a gente aprofunda nisso, que representa o ganho numérico equivalente de uma antena transmissora relativa a um ponto isotrópico. Então, a gente tem esse valor aqui, que é o nosso ganho. Além disso, uma consulta em outro manual revela que a interferência sobre os sensores da indústria não pode estar sujeita à intensidade de um campo maior do que 10 microvolts por metro. Vou explicar também. Assim, encontre a distância mínima que o motor deve estar dos sensores para que haja um funcionamento seguro dos equipamentos. Então, aqui atrás está falando essa formulazinha, ó, isso tudo está no material. Vem falando logo de A, ó, aqui, ó, microvoltmetro, intensidade do campo eletromagnético. Decibéis voltmetro, intensidade do campo elétrico em decibel. Microvoltmetro megahertz. Microvolts por megahertz, sendo uma medida de intensidade de banda larga. Microvolts metros megahertz, sendo... tá até repetido. Não, aqui tá faltando o dB aqui na frente, tá? Ó. Tem o dB aqui na frente, que é para medir em decibéis. E aqui a gente tem a formulazinha que relaciona campo eletromagnético, tudo está relacionado nessa fórmula. Depois eu vou colocar ela mais aprofundada. Então, ó, para solucionar esse problema, é preciso recorrer à relação aproximada entre a potência emitida e a intensidade do campo eletromagnético. Então, a gente tem que ter esses valores. Então, neste caso, a gente já sabe que o parâmetro disponível é G igual a 1,5 vezes 10 a menos 12 e E igual a 100 microvolts metro. Se a gente manipular essa fórmula aqui em cima, ele já manipula ela, já te dá aqui embaixo o valor. Ele já te dá o valor aqui embaixo. Então, aí a gente consegue achar a distância mínima que tem que ter os sensores para não sofrer interferência. Então, nesse motor aqui, não pode ter nada próximo dele 1,5 metro, senão ele vai gerar interferência. Então, depois eu vou trazer exercício para a gente calcular isso. Aí tem toda a explicação aqui em cima da fórmula, ó. Quer ver? Ah lá, ó. P é a potência transmissora em watts, G é o ganho numérico da antena, T é a distância entre os pontos medidos, e aí a gente vai literalmente calcular isso. Então, é uma matériazinha teórica, mas divertida. Eu estava vendo ela na minha época, quando eu fiz o Enem. Tá vendo aqui, ó? A gente ainda vai continuar trabalhando na próxima. A gente vai aprofundar nas normas, ó, requisitos e normas. Eu já devo passar a unidade 1.2 e 1.3 direto. Eu lembro na minha época de ENAD. Você já fez ENAD? Não, nunca fiz, não. Não, né? Eu vou até ver com o Lucas Pereira que vocês... Se bem que se tivesse ENAD seria nesse final de ano. Você forma até no meio do ano que vem. Então você não deve fazer ENAD, não. Na minha época que eu fiz o ENAD, tinha uma pergunta que falava da seguinte maneira: qual era o ângulo necessário para uma antena receber um sinal com ganho X, dava o ganho lá, de um satélite que está em órbita estacionária tal? Então, a gente calculava esse ângulo, caiu numa questão de ENAD. Eu nunca esqueci essa questão, porque eu estava no segundo período da faculdade. E, na verdade, é praticamente uma manipulação dessa fórmula que eu acabei de falar com você. Então, são coisas, conceitos relativamente básicos que a gente tem que empregar no nosso dia a dia. Interferência eletromagnética, por exemplo, é uma coisa que está no nosso cotidiano. Tudo que gira, tudo que
liga, tudo que está no nosso ambiente gera uma interferência. Antigamente, quando a gente tinha as lâmpadas incandescentes, era mais fácil ver isso, porque por ela ser uma lâmpada ineficiente, qualquer interferência a gente percebia. As fluorescentes e as de LED não, elas funcionam no intervalo, então acaba que essas harmônicas não interferem, essas interferências não são tão grandes. Mas antigamente era gigantesco. E de acordo com que a gente vai evoluindo, a gente tem que correr atrás de amenizar essas interferências eletromagnéticas. E esse vai ser o objetivo da disciplina. Mas para isso, né, a gente tem que ter aula. Agora que você tem os meus links, vai ficar mais fácil. Pelo menos para você, eu sei que eu já vou poder preparar a aula adequada. Pede o pessoal, vou pedir seu apoio aí, porque, igual hoje, se tivesse mais gente, a gente teria debatido mais coisas, igual o seu exemplo aí da CEMIG, para mim foi incrível. Se você quiser trazer outros exemplos do gênero, fique à vontade. Esse exemplo que você deu aí, essa dica aí da caixa do quadro de distribuição, eu achei ela incrível. Nunca tinha parado para pensar. Eu já tinha montado um quadro uma vez que tinha um filtro. Eu colocava um filtro, tem um equipamentozinho que você coloca na entrada do quadro para reduzir a harmônica. Mas aí é um equipamentozinho mesmo, aí ele tirava essa harmônica. Mas isso se resolve simplesmente com um aterramento no quadro. Então veja só como que a troca de experiência ajuda a gente. Então aí, Teve uma vez também que eu fui instalar, foi sabe aquelas máquinas grandonas de Xerox para fazer banner, que esse troço? Um plotter. Ela vem ela não pode funcionar sem um aterramento certo, né? Aí me parece que foi feito 4 artes de aterramento só para aquela máquina. Aí Isso eu tudo. imaginei que seria por causa da interferência Não, também sem dúvida. eletromagnética. Porque o que que acontece? Um plotter, no caso aí, ele tem precisão, ele tem que ter precisão. Porque o que ele vai desenhar ali, vamos falar assim, o que ele vai imprimir, tem que estar perfeito. E qualquer ruído que tenha na rede vai atrapalhar nessa transferência de dado. Então, o plotter ele tem que receber um sinal para soltar a tinta, um sinal que vai controlar como que vai ser essa tinta, cor e tudo mais. E isso tudo são tensões extremamente pequenas. Tanto que você vê, hoje computador, por exemplo, a maioria das pessoas nem usa mais o estabilizador. A maioria das pessoas já liga o computador direto na tomada. É um erro. Por mínimo que seja, tem que ter estabilizador. Hoje, todas as casas têm aterramento. Você já chega e já tem tomada de 3 pinos. A maioria de nós utiliza sem o terceiro pino. É uma realidade. Mas você imagina isso para um equipamento extremamente caro para não funcionar. Vamos pensar em coisas diferentes. Vou pensar uma coisa mais legal. Vamos imaginar um aparelho de ultrassom. Imagina como que deve ser o aterramento de um aparelho de ultrassom. Como que tem que ser? Um aparelho de ressonância magnética, que é uma bobina que vai gerar alta frequência para negociar. Tanto que normalmente você chega numa sala que tem um aparelho de... deu tilt, deu branco. De ressonância magnética, você tem que deixar celular fora, um monte de coisa fora. E aí ele fica numa sala só para ele. Por quê? Para não ter interferência de outro equipamento. Computador, por exemplo, hoje eu uso meu computador no terra da casa mesmo. O ideal é que o computador tivesse um terra apenas para ele. Por quê? O computador também gera muita interferência, mas é muita interferência. Por quê? Ele funciona com o princípio de clock, até que a gente falou na aula do período passado, sistemas digitais, aquele clock que são os pulsos, ele faz milhões de clocks por segundo. Isso tudo, todos esses pulsos, vai para a rede como harmônica. Então a gente vai ver isso tudo ao longo do curso.
Aí eu vou pedir um apoio seu, Clédio. Manda amanhã um e-mail pro professor Lucas para ele regularizar seu horário, entendeu? Eu até já avisei ele que você ia mandar esse e-mail. Ele passou aqui na hora do intervalo, ele acessou aqui para ver como é que estava indo a aula. Pede os seus colegas para regularizar o horário e na semana que vem tá aqui, que eu já planejo até dar uma atividadezinha na semana que vem, para a gente não ficar muito apertado. Aí eu pedi lá no WhatsApp da galera lá para eles entrar. Eles não entrou porque não quis, né? Então, Porque eu fiz minha funcionando, parte. tá. Eu agradeço, mas me ajuda a pedir isso. Eu não, vou ser sincero, eu gosto de dar aula para quem tem interesse. Você ter interesse, a gente vai fazer a aula o melhor que a gente puder. Vou preparar minhas aulas como se eu estivesse preparando para 1.000 alunos. Mas por que eu estou falando isso? Porque senão depois aí a gente vai ter 3, 4 aulas. Você está lá na frente e chega o pessoal perdido, sem saber o que a gente está falando. Aí vai atrapalhar o próprio rendimento que é seu, entendeu? Igual semana que vem, eu não vou voltar nessa parte de introdução. A gente vai aprofundar nas normas, nos requisitos, nos cálculos que tem que fazer. Entendeu? Aí eu conto com o seu apoio para isso, mas eu também preciso que você regularize seu horário. Isso aí eu sei que não depende só de você, mas manda esse e-mail pro professor Lucas amanhã, tá joia? Tá bom, então. Desculpa aí esses contratempos de hoje. Realmente, eu tô aqui desde 7 horas e fiquei assim, tô preocupado. Aí na hora que o Francisco mandou a mensagem, na hora eu mandei o link para ele entrou aqui para ver, entendeu? Mas vamos pegar firme aí, semana que vem, existe um projeto, eles estão implantando, que vai acessar essas aulas direto pelo AVE, entendeu? Então, por isso que eu estou até batendo na tecla com os alunos para confirmar o horário, porque na hora que for acessar pelo AVA, aí a gente só vai conseguir entrar por lá. Eu não sei se eu vou ter esses links secundários, entendeu? Então, quanto mais cedo o pessoal resolver, melhor para a gente. Tanto que os 2 alunos que estão já na disciplina nem apareceram hoje. Então, é muito complicado a gente ficar preso nisso. Mas semana que vem, eu vou passar conteúdo nas 3 horas e, inclusive, deve ter um trabalhozinho para entregar. Então, avisa o pessoal isso para mim, fazendo favor. Tá bom, então. Por enquanto, desculpa qualquer coisa, uma ótima noite e até semana que vem. Falou, até semana que vem. Fique com Deus. Qualquer Boa noite. coisa, você anotou meu zap aí, não anotou? Você mandou aqui? Mandei no chat. Ah, tá. Vou olhar aqui agora. Olha aí, eu tô mandando de novo. Se quiser mandar um oi depois, qualquer dúvida pode me mandar, entendeu? Pode passar no grupo aí dos seus colegas e falar, ó, esse aqui é o zap do Fernando. Se precisar do link, ele manda o link também. Apesar de que você mandou, né? Então, É, alguém respondeu pelo é menos? 33 988-850104? Isso. Ah, tá ok, então. Eles pelo menos responderam sua mensagem do link? Deixa eu ver aqui. Não. Nem responderam, né? Paciência. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Comentou, Independente. não, só o Francis que mandou lá pra galera lá. Aí, eu acho que eles não quiseram entrar mesmo. É. Bom, se tiver só você, a gente vai fazer aula nós dois e vai fazer um aulão. O resto eu reprovo. Sem dó e sem piedade, ser feliz. Quem Fazer o quê, quer, né? quer, né? Fazer o quê, né? Então Não, tá, meu mas, velho, amigo. fala, bobo, você vai ver. Amém. Vou Ó, mandar lá pra não me São dos importo de caras. ver só você formando, pode ter certeza. Porque eu tenho certeza que na hora que você pegar seu diploma, você vai fazer uma excelente utilidade para ele. E vai ser É, justo. em nome de Jesus. Pensa que falta menos de um ano agora. Tá faltando pouco, graças a Deus, viu? Amém. Não, não vejo a hora. Uhum. Não se preocupa não, passa rápido. Valeu, Fernando. Obrigado. Falou Tenha uma então. boa noite. Boa noite. Valeu.